Bom, então inicialmente a gente vai ver como criar um módulo aqui, que no caso vai ser esse módulo do complemento de 1. E a gente começa por inserindo um input no projeto e muda o nome desse input para que ele seja um vetor. Então a gente coloca aí x de 3 a 0 e aí puxa um fio do input só para mostrar que essa entrada vai ser usada por várias portas. E aí a gente escolhe também outro input, que no caso vai ser um input controlador, para definir quando que esse complemento vai ser utilizado. E nós utilizamos também as portas XOR para realizar essa operação que nós queremos fazer do complemento. Então, aí nós escolhemos a porta XOR e serão utilizadas 4 portas, visto que são 4 bits de entrada. Então para cada bit nós faremos o XOR dele com o bit de controle. E aí para para pegar um bit do vetor que nós criamos de entrada para o XOR, nós bastamos puxar um fio de cada um deles e nomeá-los como x0, x1, x2, x3, os números sempre entre colchetes, né, para que a gente pegue desse bit de entrada. E aí depois, para os bits de saída da mesma forma, nós puxamos fios da saída, nomeamos eles como y0, y1, y2, y3, e após isso nós criaremos um output que será nomeado y de 3, 2.0. E aí nós podemos puxar um fio também desse output para que todos os bits ali da saída dos XORs sejam levados para a saída. E aí a gente salva esse projeto, e para criar um modelo a partir dele, criar um símbolo a partir dele, nós vamos aqui em arquivo, criar símbolo, e depois que o símbolo for criado, nós podemos digitar o nome no símbolo, que ele irá aparecer, e aí a partir de então nós podemos usar com as entradas e saídas. Colocando os vetores de entrada e saída neles, nós teremos o resultado da operação que foi construída naquela página anterior. Como esse módulo já estava construído, aqui foi apenas um exemplo para mostrar. Então esse é o complemento, e aqui nós temos os módulos zerar. Então nós temos também o vetor de entrada, o vetor de saída, e ali o vetor de controle, que se estiver ativado será setado para 0 depois do NOT, e aí será feito um AND de qualquer bit do vetor de entrada com o 0, e aí toda a saída será zerada, não importando o valor do vetor de entrada. Já se o vetor de entrada se o bit de controle for 1, se for 0, ele vai ser setado para 1. E aqui nós temos nosso módulo somador de 1 bit, então que utiliza portas XOR e AND para criar o somador de 1 bit. Então vocês podem ver que ali a gente tem 2 bits de entrada, o bit X e o bit Y, e um bit de carry in, certo? Nós utilizamos, como eu falei anteriormente, 2 portas XOR, e aí é feito inicialmente um XOR do bit X com bit Y, e também um AND para ser levado para a saída, para o carry out. E
também é feito um XOR da saída do primeiro XOR com o carry in, para então ser levado para a saída e ser dado o resultado. E aí foi criado um módulo, e este é o módulo que poderá ser usado depois, o símbolo que poderá ser usado posteriormente. E aí temos o somador de 4 bits. Então temos os dois vetores de entradas, cada um com 4 bits, o x e o y, e os 4 módulos dos somadores de 1 bit. Então serão 4 bits assim somados. E na entrada de cada um deles temos um bit, x0, x1, x2, x3, e também y0, y1, y2 e y3. Cada um deles tem o seu carry out, que é levado ao carry in do próximo somador. E as suas saídas são jogadas no vetor de saída lá em cima. E aí temos as nossas flags, que foram construídas a partir das tabelas verdades que nós construímos na preparação para o laboratório. E o nosso vetor de saída é o que vai dar a saída para o resultado da soma. E aí nós criamos um módulo, o símbolo, e que é este aí, que vai ser usado posteriormente para realizar a operação de soma. E esta é a parte 1 do nosso relatório. Bom, na parte 2 do nosso experimento, nós temos de definir primeiramente como vai ser feita o controle das entradas. Então nós temos que, se tivermos F100, o KX terá de ser 01, e portanto o KX será dado por F1 barrado. Já quando tivermos o KY01, o F0 terá de ser 0 e 1, portanto o KY será igual ao F0. Já na questão do KZ, ele será o F1 barrado, como nós podemos ver pela tabela verdade. E para o carry in, ele será igual ao F0. Essa tabela verdade foi feita de acordo com o número da nossa bancada, que era 14. E aí nós criamos o nosso decodificador, como na figura aí embaixo. Então, implementando o decodificador, nós tivemos esse resultado dado aí, e foi criado também o seu símbolo. E aí nós vemos no ULA, que foi criado de acordo com o modelo dado, aí o complemento, que foi criado na parte 1, também temos o decodificador, o módulo zerar e o soma, com todas as flags. Então temos a saída KX, KY e KZ, que são levadas aos seus respectivos módulos, para que as operações sejam feitas de acordo com o que for definido pelos bits de controle. E nas saídas nós temos o resultado da soma e as flags que devem ser setadas. Também foi criado o bloco para a ULA. E aí nós podemos fazer a nossa simulação. Então, depois de um pequeno erro, nós tivemos de compilar os modelos. E aí, para rodar a simulação, a gente tem de abrir o Model Sim Altera e utilizar tudo aquilo que a gente já construiu até agora para que a simulação seja rodada. Então nós teremos aí o x, a função f no caso, né, que são os bits de controle. Também as entradas x e y, os dois vetores de 4 bits cada. E aí nós temos as nossas saídas e as flags. Então a flag de carry, a flag de negativo, a flag de overflow e a flag de zero. E também a nossa saída S, que essa é a parte importante, né? A saída da nossa operação. Então nós adicionamos todas essas ondas ao simulador, e aí então nós temos de adicionar aplicar uma onda ao x e ao y e também ao f.
Então, na verdade, isso. É aqui que a gente aplica a onda, então vamos em Modify, Apply Wave, e aí escolhemos que tipo de onda nós queremos aplicar. Então a gente vai escolher o Repeater, e onde nós colocamos todos os valores que nós queremos para cada um das entradas. Então, por exemplo, para o X, nós iremos colocar valores como 1100 ou 0000, de acordo com o que estava no relatório. Então, depois de definir todos os valores para o X, a gente vai fazer a mesma coisa para o Y. Então, a gente escolhe Modify, Apply Wave, escolhe a onda Repeater, e a gente coloca todos os valores que a gente quer para a entrada Y, e esses valores vão ficar se repetindo após o final da sequência. Bom, definir todos os valores para o Y, que são esses aqui, a gente aplica a onda, a gente vê que aparece a onda do Y aqui. Então temos a onda do X e do Y com os valores que foram definidos no Repeater. A gente também tem de adicionar uma onda para o controle, então para F0 e F1. E no caso a gente quer utilizar aqui a soma, então a gente vai utilizar F1 igual a 1 e F0 igual a 0. E essa onda que a gente vai aplicar. Novamente vamos em Modify, Apply Wave, no caso a onda será uma onda constante, e a gente define qual é o valor, no caso 10. Então temos as três ondas já definidas, então a gente pode excluir essas aqui de cima que foram colocadas anteriormente. Só reorganizando um pouco a disposição das ondas para que a gente possa visualizar melhor. Então temos ali o F, o X e o Y. E aí a gente pode iniciar a simulação. Então nós podemos ver aí o resultado da soma dos dois, do X e do Y. Então na quarta linha ali nós temos o resultado. E os resultados, como foram vistos no momento do laboratório, eram corretos. A soma, tanto com sinal e sem sinal, estava sendo realizada de uma maneira correta, com as flags corretas, e de forma que a ULA foi dada como construída com sucesso. Então essa é a parte 2 do nosso relatório, o relatório da parte 2 do experimento. Na parte 3 do experimento, nós temos de implementar o decodificador em uma versão VHDL. Então, aqui é a tabela de verdade do decodificador que a gente implementou nesse circuito, mas aqui nós temos de implementar ele na linguagem VHDL. E aqui está toda a descrição, o código que nós tivemos de fazer. Então, as saídas KY, KX, CI, KZ e a entrada F, um vetor de duas posições. E o nome do módulo, quando for criado, vai ser DEC VHDL. E aí nós temos toda a descrição do que acontece com cada uma dos bits de controle de acordo com a entrada do F. Então, para o F11 nós teremos um certo valor para KX, e para cada configuração do vetor F nós teremos um vetor, uma configuração diferente para KX, KY e KZ. Então nós criamos o símbolo do DEC VHDL de acordo com esse código que foi criado, e aí é só nós abrirmos esse símbolo e colocarmos ele no lugar daquele que foi criado anteriormente. Então, criando tanto ele pelos circuitos lógicos como por VHDL, nós teremos o mesmo resultado. Então, na parte 4 do nosso experimento, o objetivo é implementar no FPGA com display de 7 segmentos as operações que foram definidas anteriormente. Então aqui nós temos o key 0, que vai ser responsável por definir se a representação está com sinal ou sem sinal. E aqui os switches, que vão definir
a entrada X, a entrada Y e também a operação. Então, os switches de 0 a 3 vão definir a entrada X, os switches 4 e 5 definem a operação, e os switches 6 a 7 vão definir a entrada Y. E como nós podemos ver aqui em cima, o código mostra como o FPGA vai lidar com essa situação. Então tudo foi descrito em código VHDL, tudo foi construído a partir desse código. Então na parte lá em cima, no módulo mais acima, nós podemos ver que o primeiro display de segmentos vai receber o valor da entrada X. Já o segundo vai receber o valor da entrada Y. E o quarto segmento, no caso o Hex 3, vai receber o valor da operação. Então, o resultado da operação deles. Enquanto os LEDs verdes, que são os LEDs à direita do FPGA, vão receber vão mostrar o sinal. Então, se estivermos na representação com sinal, quando eles estiverem acesos, significam que o número correspondente àquele LED está negativo. Então, o LED 0 vai mostrar vai dizer se a entrada X está negativa ou não. O LED 1 vai dizer a mesma coisa sobre a entrada Y. E o LED 2 vai falar do resultado da operação. Já na representação sem sinal, todos eles ficarão sempre apagados. E a partir de agora nós vamos mostrar um vídeo do nosso FPGA mostrando as operações que foram feitas, também com as flags, e mostrando também as operações tanto de números com sinal e números sem sinal. Então a gente os 4 primeiros, as operações são os 4 primeiros switches se referem ao primeiro número, os 4 últimos switches são o segundo número, e esses 2 do meio se referem à operação. Então aqui, se a gente setar 1, 0, é a operação de soma. E aí a gente pode somar 1 com 1. E a gente pode ver que está na representação, como esse botão aqui não está apertado, está na representação sem sinal. Então a gente pode, por exemplo, somar 9 com 1 e vai ter o resultado A. Então a gente está somando 9, 1 e tem o resultado A. Se a gente apertar aqui na representação com sinal, na representação com sinal, a gente está vendo que, no caso, a gente vai estar somando menos 7 com 1 e o resultado vai ser menos 6. O negativo está representado por esses 2 LEDs verdes aqui que estão aparecendo. Então, o primeiro LED verde, esse aqui da direita, representa o negativo do primeiro número. O terceiro LED verde significa que o resultado está negativo. E esse LED vermelho aqui representa a flag de negativo. Negativo. Então, outras operações que a gente pode fazer aqui também, além da soma, a gente pode somar também 2 números negativos. Então, no caso, menos 7 com menos 4. E aí a gente vai ter resultado 5, sendo que aí a gente vê que está dando um carry e um overflow. Por isso está dando esse resultado. A gente está somando 2 números negativos, está dando um número positivo. Isso é significado de overflow. Ok? E a mesma coisa acontece para a representação sem sinal. Outras operações que a gente pode fazer a subtração. A subtração é representada por esses 2 em alto, então 1 e 1. E então a gente pode subtrair, por exemplo, subtrair 0 de 0, tem 0, e aí a flag de negativo, ou de 0, terceira, essa aqui é a última flag, a flag 0. Então a gente pode subtrair 1 menos 1. Opa, não tá errado. 1 menos 1 vai dar 0. 3 menos 1 dá 2.
E a gente também, isso sempre a gente está usando aqui somente a representação sem sinal, então f-1 dá E. Se a gente quiser usar a representação com sinal, a gente vai ter -1 subtraído de 1, então a gente vai ter -2, e é esse o resultado que a gente tem aqui. Aqui a gente tem o 1 menos -1, que dá 2, e a gente tem também com todos os switches em alto, então todos os switches positivos com 1, né, bits 1, então a gente vai ter o -1 menos -1, que no caso é -1 mais 1, que dá 0. Então, isso aqui é o exemplo da subtração. Que ele tem um carry e também a representação, a flag de 0. O que mais que a gente pode fazer? O complemento é com os dois switches de operação em 0, e aí complemento de F é 0, é só. Complemento de 1 é E, e se a gente colocar a representação com sinal, o complemento de 1 é -2, que está correto. Complemento de 3 é C, complemento de 2 D,